Olá, meus amigos, sejam todos aqui muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal RVC Vlog. Estou eu aqui com a minha fiel companheira, a Jude, para a gente conversar a respeito daquele vídeo que a gente fez aí, do último vídeo do canal. Vocês se lembram? Falando sobre os OVNIs que eu filmei aqui de casa, né? Para quem não viu, dá uma conferidazinha aí no último vídeo aqui do canal. E por que que eu estou trazendo esse assunto à baila novamente? Por conta do assunto aí novo aí de uma nave que foi filmada por um rapaz no interior aí do Paraná, se eu não me engano, Mike Leão, que ficou bem conhecido aí, né? Tá repercutindo no mundo, muito no mundo todo, né? Porque pela riqueza de detalhes e da filmagem que ele fez, né? Inclusive, um pesquisador do Discovery Brasil, né? O Luciano Tigre, foi lá no local exato e fez a filmagem lá no local, né? E pelas impressões que ele deixou ali, né, o objeto deve ter perto de 100 metros de diâmetro, né? Então, mas aí eu gostaria de trazer esse assunto aí com relação a isso, por quê? Vocês já repararam aí a quantidade de assuntos envolvendo OVNIs desde janeiro para cá? Pois é, eu consegui fazer aqui uma listagem junto aqui ao Gemini, né? Para quem não sabe, Gemini é uma inteligência artificial tipo o chat GPT, né? Eu sou mais familiarizado com esse tipo de ferramenta, né? A minha que já é treinada, né, por mim, ela já tem alguns macetes que ela já faz a pesquisa mais rápido, né? E eu elaborei uma lista dessas coisas que estão acontecendo aí desde janeiro para cá. Vocês não percebem que tem alguma coisa em comum nisso tudo, não? Aí eu poderia chegar aqui e dizer, não, mas isso aí é tudo uma coisa que está sendo montada aí, os governos, aí o sistema estão elaborando esse tipo de coisa aí para poder ter o objetivo de enganar as pessoas, né? Isso a gente sabe que vai ter o grande engano, né? Há anos que eu venho falando sobre isso, né? Mas é uma coisa assim que, segundo o meu ponto de vista, tem algo mais sobre isso. Veja bem, o que eu filmei não foi uma coisa que o governo fez. Eu filmei e filmei os mesmos tipos de OVNI no mesmo lugar que eu vi há 40 anos atrás, quase, em 1987, dentro da minha sala de aula, a minha turma junto comigo e mais o professor. Eu filmei o mesmo objeto, que eu tenho uma memória boa fotográfica, eu sei exatamente como é que eram as formas, o desenho e o que que ele fazia no céu. E tá aí no canal, a filmagem, né? Então, veja bem, eu acho que tem alguma coisa a ver nisso tudo aí. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o mundo espiritual e alguma coisa a ver também com os homens. O sistema, né, dos homens, eles têm uma programação, uma agenda com isso. Eles vão fazendo essa agenda de acordo com a vontade deles, né? Então, como eu ia dizendo, é uma coisa bastante peculiar e curiosa, né? A convergência dessas coisas, né? Você para para perceber, né? O mundo espiritual, né? O inimigo, ele tem a agenda dele também, né? A agenda dele é baseada na agenda do Criador, que ele não sabe qual é ainda, como que vai ser, né? Ele sabe os acontecimentos que vão ter, mas só que ele não sabe a ordem cronológica, né? Qual a data que isso vai acontecer, né? Então ele fica se pegando em alguns detalhes, enxergando algumas perspectivas, né, para poder formular esse contexto dele, né? Eu penso assim. Então agora está havendo uma convergência disso aí, igual aconteceu na época da pandemia, né? De repente todo mundo começou, as pessoas que eram mais ligadas ao lado negativo, começaram a agir de uma maneira mais semelhante, né? Com as diversas coisas que aconteceram ao redor do mundo, né? Vocês sabem o que eu estou dizendo, eu não posso falar aqui, né? Porque senão vai ter problema, né? Então, aquela convergência aconteceu em 2020 está acontecendo agora de novo. A gente sabe que tem uma agenda alien aí, né? Inclusive, a gente sabe que isso aí já vem sendo dito há vários anos, né? E agora você vê que tem alguma coisa acontecendo no mundo extrafísico, né? Porque esses alienígenas aí que eles falam, para mim não são alienígenas, eles são seres interdimensionais, né? Do mundo espiritual, de uma outra dimensão, né? Que eles vêm por algum tipo de portal e se manifestam aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz um levantamento baseado aqui no Gemini desses fatos que aconteceram esse ano, né, que tem ligação direta aí com a ufologia, né? Eu acho interessante deixar isso aqui para vocês observarem. Eu sei que isso não vai ter muita audiência e tudo, mas isso aqui vai servir também como um repositório de informações até para mim mesmo,
que eu vou deixar aqui no meu vlog pessoal. E esse tipo de informação é bom até deixar preservado, né? Além desses fatos que eu vou falar para vocês aqui, que eu vou demonstrar aqui na tela, tem um outro fato também com relação aos cientistas e pessoas ligadas a programas secretos americanos, tanto de energia nuclear e quanto de propulsão magnética, termodinâmica, tudo que envolve alta tecnologia, que muitas pessoas aí desapareceram ou foram desvividas, né, como se diz agora, né? Que também chama muita atenção, né? E no fato delas, uma coisa que vem acontecendo sistematicamente, né? E não só aqui nos Estados Unidos, né? Mas também vem acontecendo isso na China, com vários cientistas deles lá também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na tela como é que está essa situação aí, dos levantamentos que eu fiz, né? Além desse que eu acabei de citar para vocês. Aí, como vocês podem ver, eu fiz o levantamento, né? E ele vem começando falando com relação ao 13 Atlas, é aquele objeto interestelar, né? Que várias anomalias aconteceram com ele, né? Diversos tipos de anomalias, né? E chegou-se à conclusão que, assim, é pouco provável que ele seja um cometa. E as probabilidades de ser uma nave interestelar camuflada é muito grande, né? Então esse foi um fato marcante que já começou desde o ano passado, né? Mas se intensificou agora no começo do ano, né? Outro fato interessante é a validação dos satélites antigos, né? É um estudo realizado pela doutora Beatriz Villarroel, né? Que ela descobriu ao redor da Terra vários satélites bem antes do primeiro satélite lançado pelo homem, né? Que é o Sputnik. E eu acredito que esses satélites aí são de uma civilização antiga aqui da Terra, que é um sistema de monitoramento e rastreamento. Porque toda vez que tem algum tipo de teste nuclear, alguma coisa de grande monta com relação à energia nuclear, aparecem objetos tipo orbes próximos de bases americanas ou outros tipos de bases ao redor do mundo, né? E esse estudo conclui que muitas coisas ligadas a esses satélites que estão ao redor do planeta aí saem dali como se fossem sondas para poder fazer uma monitorização do que está acontecendo aqui, baseado nisso. Isso aí não é um papo que eu estou tirando da minha cabeça, não. Isso aí, estudos conclusivos aí, realizado a abordagem da análise do estudo que a doutora Eva fez, revisado por pares. Então é um estudo acadêmico já, né? Então você vê que é uma coisa não é muito simples, né? Vou mostrar aqui mais adiante outros fatos. Agora outro fato é o mistério da esfera de Buga, que essa esfera de Buga é algo semelhante ao que eu falei anteriormente, que é como se fosse uma sonda, um objeto metálico, né? Que foi descoberto e está sendo analisado agora. Então, acredita-se que essa foi uma dessas esferas que se desprendeu desses satélites, que vem fazer o monitoramento aqui da atividade, de algum tipo de atividade nuclear, e eu acho que ela não conseguiu retornar e foi capturada. Então, esse fato aconteceu na Colômbia. Está tudo registrado aí na internet, né? Além desse caso, o Mike, que está aí, o Mike Leão, desse que aconteceu agora, que está em evidência no mundo todo, né? E aqui no Brasil está dominando os noticiários, né? Tem também o caso Cláudio, que aconteceu, né? Com um oficial da Polícia Militar, que foi para a reserva na última formatura que ele participou, né? Onde ele estava se despedindo. Ele revelou desse fato aí de mais ou menos 26 aparições aí que ele e a equipe dele foram verificar com a aparição de OVNIs, né, e seres extraterrestres, né, segundo eles. Que um fato bem vasto e bem documentado e dizem que tem um potencial para ser superior ao caso Roswell americano, né? Então, vocês podem ver aí que está tudo aí documentado, não é nada de papo de conspiracionista, nem de terraplanista, nada disso. Isso que eu estou falando é tudo coisa baseada em fatos, só nesse ano. Aí, tomando por base esses casos, né? Além desse caso Cláudio, desse caso do Mike Leão, temos também a abertura dos processos
a abertura de processos lá do sistema americano, né? Que é desacobertamento, né? Coisas que eram secretas, né, desclassificadas, estão sendo colocadas agora por amostragem pública, né? E tendo por base tudo isso, como se não bastasse, ainda tem o filme do Steven Spielberg falando aí com relação a esse mesmo tema, né? A abertura, né? É muito interessante, né? O que a gente tem vivenciado esse ano de 2026, né? Então, meus amigos, não é uma coisa simples, não, né? A gente está vivendo momentos complexos, né? Além disso tudo, ainda tem esse caso do que eu vi, né? Do que eu filmei, né? Que eu fiz o vídeo aqui, né? A correlação que eu entendo de tudo isso é o seguinte: tá tendo, como eu disse logo no começo, uma convergência aí de fatos entre pessoas do sistema oculto aí, os dominadores globais, né? As pessoas mais influentes aí, de famílias que vêm a geração mandando no mundo, né? Que eles têm a seita deles, né? E junto isso, o mundo espiritual que tem se preparado para o grande engano aí que eles pretendem fazer, né? Que eles veem que a volta de Jesus é próxima, né? Para o arrebatamento. Então eles querem enganar o máximo de pessoas possível, né? Aí você junta essas duas coisas aí, e você enxerga um contexto bem complexo, né? Então, o que eu guardo de reflexão nisso tudo aí? Eu acho que é mais do que na hora aí de você se voltar para Jesus, né? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque a volta dele está muito próxima, né? Esses são eventos que estão premeditando tudo isso aí. Está tendo uma revolução no mundo físico e no mundo espiritual, né? Desde 2020 as coisas têm mudado drasticamente no mundo, né? E está cada vez se intensificando mais. É só você abordar a geopolítica também, né? O caso aí dos Estados Unidos, o Trump totalmente diferente daquilo que a gente entendia que iria ser, né? A guerra no Oriente Médio, né? O que aconteceu lá com aquele grupo terrorista lá que invadiu Israel, né? E agora o Israel partindo para cima de maneira implacável, para cima deles e do próprio Irã, né? A guerra também da Ucrânia com a Rússia e muitos outros elementos que demonstram, né, que algo está para acontecer, né? E está muito próximo à vinda de Jesus. Então, o que eu deixo para os amigos é essa reflexão aí. Se entregue, né? Peça perdão pelos seus pecados, né? E aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então é isso aí, rapaziada. Grande abraço a todos aí.